Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e estou aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos literários, ok? Bom, dando sequência ao nosso vídeo sobre o romantismo, lá expus para vocês as 3 gerações românticas, falamos de cada uma delas, exemplificamos, tá? Hoje nós vamos ver a chamada prosa romântica. Então nós temos dentro dessa prosa romântica 2 grandes escritores que precisam ser lembrados, tá? E que podem aparecer aí na prova de vestibular que vocês realizarão, tudo bem? Bom, vamos pensar o seguinte, inicialmente. Essa prosa romântica, esses romances, né, que nós já falamos, romances é uma parte estrutural, e já comentamos também que esses romances, eles eram publicados nos chamados folhetins, que eram publicações, né, feitas em capítulos em jornais que eram reconhecidos na época, tudo bem? Isso foi de extrema importância. Essa prosa romântica foi bem importante para a sociedade. Porque lá, né, em cada prosa, geralmente você tem o quê? Você tem o reflexo até a parte vamos dizer assim, da ostentação, né, da sociedade burguesa. Porque se você for reparar, nessas prosas vocês vão encontrar um exemplo, a mulher que tocava piano, então a importância, como era chique, como era importante socialmente a mulher tocar o piano. Então você tem essa ostentação material, mas além disso você tem um reflexo do comportamento. Então, de fato, é a primeira vez que a sociedade tem contato, né, com vamos dizer assim, com um enredo, né, que fala um pouco da própria vida, é reflexo do próprio comportamento da sociedade da época. Tudo bem? Bom, vamos falar no primeiro escritor importante da época. Então eu coloquei aqui para vocês a prosa romântica, o primeiro escritor, Manuel Antônio de Almeida. Bom, Manuel Antônio de Almeida, ele foi órfão muito cedo, de pai, tá? Então com 6 anos ele já não tinha o seu pai. Ele queria muito estudar direito, não estudou, cursou medicina, tá? Mas também não exerceu essa profissão. O que ele fez? Ele foi trabalhar no chamado Correio Mercantil. Vou colocar aí uma fotinho para vocês, tá? Dessa publicação, desse jornal da época de extrema importância. No Correio Mercantil, inclusive, foi quando ele conheceu Machado de Assis. Machado de Assis trabalhava lá também. E ele diz, né, Manuel Antônio de Almeida, diz que sofreu grande influência, né, tinha Machado como um modelo, tudo bem? O que nós temos? A principal obra, tá, que já caiu diversas vezes em vários vestibulares, tudo bem? É Memórias de um Sargento de Milícias. Aqui nós guardamos várias informações muito importantes para a literatura que vem aqui na sequência, certo? Bom, então seguindo nessa tradição da época, ela foi publicada no Folhetins do Correio Mercantil no ano entre 1852 e 1853, porque era em capítulos, né? Lento. E ela foi publicada num caderno chamado A Pacotilha, que vinha dentro desse jornal e ele vinha sempre aos domingos, tudo bem? Então essa história foi publicada aos poucos. Por que ela fez um enorme sucesso? Bom, primeiro causou um estranhamento. Por quê? Porque aquele maniqueísmo existente na época, da ideia do bem, do mal, ou então de aparecer e ter sempre o herói como uma representação, aqui já Manuel, ele rompe com isso, tudo bem? Por quê? O que ele apresenta aqui? Ele apresenta, eu acho que vocês já ouviram falar, o chamado anti-herói, tá? Quem é esse anti-herói? Gente, o anti-herói não é o vilão, tudo bem?
o vilão, ele vai bater de frente com o herói, né? Ele vai ficar fazendo coisas para prejudicar esse herói. Esse é o vilão. Quando eu falo em anti-herói, eu tô falando que ele tá lá como personagem principal, tudo bem? Ele, ao mesmo tempo que ele faz coisas que são moralmente condenáveis, tudo bem? Então, assim, ele pode ir lá e pode mentir, ele vai lá e pode roubar. Então, mesmo ele fazendo coisas moralmente condenáveis, ele tem um carisma. E ele se dá bem no final, gente, tá? Então, ele vai ter um final positivo, ele vai conquistar aquilo que ele quer através das chamadas trapaças. Esse é o anti-herói. E aqui ele apresenta esse anti-herói que é o Leonardinho. Eu já vou falar para vocês e já vou resumir essa história para vocês. Antes disso, eu coloquei aqui como essa história, como esse romance foi conhecido. Então, diversos críticos foram classificando esse romance com nomes diferentes. Vamos lá. Se vocês ouvirem que é um romance pré-realista, ok, ele é pré-realista, tá? Ele tem uma crítica social aí, ele vai apresentar, na verdade, um período, né? O período que a família real portuguesa vem para o Brasil, então tem uma crítica. Então, assim, os personagens que nós chamamos personagens tipos que são apresentados, tá? Eles vão fazer essa crítica social, ok? Quando aparecer como romance malandro, então malandro por quê? Quase o mesmo sentido de chamar de romance picaresco. Picaresco é uma palavra, tá, que vem da Espanha, de pícaro, tudo bem? Que significa malandro. Então foi uma nomenclatura que foi incluída na Espanha depois do Renascimento, entre o Renascimento e o Barroco. Tudo bem? E que vai trabalhar com essa figura que aqui é conhecida como anti-herói, certo? E também pode ser chamado de romances de costumes. Por quê? Porque ela vai ser um reflexo da sociedade da época. Então, vocês podem encontrar a classificação como qualquer uma dessas, certo? Bom, vamos centrar, né, na história mesmo, no enredo. Bom, o enredo é o seguinte, tá? Ele é bem tranquilo, então nós temos aí o personagem chamado Leonardo Pataca, tá? E a Maria das Hortaliças. Então, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, esses dois personagens, olha, e aqui, gente, já tem mais uma diferença e que torna esse romance muito particular e que causou até esse estranhamento. Aqui vai ter o reflexo de uma sociedade, não da alta sociedade. Então, a gente fala de uma sociedade mais popular, da camada mais popular, certo? Então, o que acontece? O Leonardo Pataca estava lá no navio, então ele estava vindo aqui para o Brasil e ele tropeça, né? Ele dá uma pisada lá nessa Maria das Hortaliças no meio dessa viagem. E porque essa pisadela que eles falam, acabam fazendo com que os dois, né, tenham um caso lá no navio e ela engravida dele. Tanto que o Leonardinho, que é o filho, então, que vai nascer do Leonardo Pataca e da Maria das Hortaliças, nós falamos que é filho de uma pisadela e de um beliscão. Então, a pisada que ele dá e o beliscão que recebe dela, certo? Então, é como se fosse algo totalmente banal, um nascimento assim bem banal. Acontece o seguinte, que quando esse navio chega aqui ao Brasil, a Maria das Hortaliças, ela acaba deixando o Leonardinho com o Leonardo Pataca, entrega na mão dele e ela acaba fugindo com o comandante do navio. Ela vai embora com ele, então ela abandona o Leonardo Pataca e o Leonardinho,
tá? Mostrando aí claramente que ela não tinha, né? Que foi alguma coisa bem assim ao acaso que aconteceu. Tudo bem? Bom, o Leonardo Pataca, ele acaba deixando o Leonardinho, né, aos cuidados do barbeiro, tá? O barbeiro, vai ser o padrinho do Leonardinho e nós vamos ter esses dois tipos social, que é o barbeiro e ele fala que é a madrinha, tá? Então você tem tanto aí a madrinha dele como o barbeiro que é o padrinho, tudo bem? Percebam que nem nome alguns personagens têm. Isso deixa bem claro que é o personagem tipificado, um personagem plano, um personagem que está lá só para refletir uma classe social, tudo bem? Então, a madrinha e o barbeiro, certo? E os dois, eles têm muita dificuldade, na verdade, em criar esse menino. Esse menino, esse Leonardinho, que é o nosso anti-herói. Por quê? Porque ele só apronta, tá? Então, assim, ele apronta, assim, até o barbeiro, né, o padrinho dele, ele fica assim, com as mãos atadas. Ele tenta, de fato, inicialmente, fazer com que o Leonardinho, ele estude para o sacerdócio, mas imagina, o Leonardinho era contra tudo isso. Ele vai se envolver, tá? Com a Vidinha, com a chamada Vidinha, que é uma mulher que ela tem assim, como se ela fosse uma hippie mesmo. Então ele vai se envolvendo e vai, né, trapaceando, tanto que nós temos aí o chamado Major Vidigal. Major Vidigal seria o representante mesmo da guarda da época, né? Então ele estava preocupado na parte de proteção desse período que nós chamamos joanino, tá? E ele vive, então ele pega o Leonardinho, prende o Leonardinho, solta o Leonardinho ao pedido da madrinha, aí vai e volta e fica nessa confusão toda, tudo bem? A madrinha, de fato, é a única que tem dinheiro, tá? Então a gente, como eu coloquei para vocês, que é um reflexo, né, de uma sociedade de uma classe mais baixa, mas a madrinha é a única que ela tem, ela vive de uma herança, ela tem um dinheiro. Bom, o que acontece? O Leonardinho, ele tem um caso com a Luizinha, que é a filha da Dona Maria. A Luizinha é uma moça extremamente recatada, tal, mas aí acabam tendo problemas. A Luizinha acaba se casando com uma outra pessoa e ele tem esse relacionamento com a Vidinha, tá? O que acontece? No final, o Leonardinho, desculpa, né? Ele acaba se reencontrando com a Luizinha, tá? Então a Luizinha teve esse casamento, tá? Depois ela perdeu o marido, tal. Então ele acaba encontrando a Luizinha num outro momento, bem no final dessa trama, e acaba ficando com ela, porque na verdade tinha sido o amor da vida dele. E aí mostra que é um romance romântico, né? Porque você pode perguntar o que tem de romântico aí, né? No meio de tantas trapaças, de tanta confusão que é armada pelo Leonardinho. Tem exatamente isso, que no final ele vai ficar, né, com a Luizinha e ele fica bem. Olha aí o papel do anti-herói. Apesar de tudo que ele tem praticado, ele fica bem. Como assim ele fica bem? Ele herda a herança da madrinha e acaba vivendo com a Luizinha numa situação extremamente confortável. Percebe? Como então é um romance diferenciado, certo? Se a gente for falar em narrador, também causa estranhamento, porque olha, se o título dele é Memórias de um Sargento de Milícias, acreditamos, né, que ele vai ser um romance em primeira pessoa, e não é em primeira pessoa. Esse romance é em terceira pessoa onisciente. Tudo bem? O que é terceira pessoa onisciente? É quando o narrador, né, ele tá de fora, mas ele conhece muito bem as personagens, ok? Tempo, quando a gente fala em tempo. O romance, ele começa assim, era no tempo do rei.
Então, esse era no tempo do rei já nos traz um período, mais ou menos, a partir de 1808 a 1822, né? Estamos aí nesse período aí, nessa data mais ou menos. Então, ela não te dá um período específico, mas fala, né? Se era no tempo do rei, ele te dá uma localização, mas não uma localização específica. Tudo bem com relação a isso? Bom, que mais que nós podemos falar? Por que sargento de milícias? Porque no final, tudo bem? No final dessa trama toda, além de tudo que ele faz, ele consegue, ele é nomeado sargento de milícias. O que é sargento de milícias? É um cargo bom, né? Um cargo respeitável, na segurança daquela época. Então, além dele estar com a Luizinha, além de ter dado a herança da madrinha, ele ainda consegue o cargo de sargento de milícias. Tudo bem? Tá claro? Bom, vou dar um tempinho para vocês darem um print e aí nós voltamos com o outro, né, grande escritor da época, que é o José de Alencar. Vamos lá! Bom, pessoal, vamos continuar então. Então, agora nós vamos falar de outro grande escritor da época, dessa prosa chamada romântica, ok? Então, nós temos aqui José de Alencar. Acho que muitos já ouviram falar sobre José de Alencar. Então, José de Alencar, ele nasceu no Ceará, tá? E ele foi para o Rio de Janeiro, ele viveu no Rio de Janeiro, tudo bem? Ele estudou Direito, ele se formou em Direito e ele trabalhou como escritor e jornalista, tudo bem? Bom, quais são essas obras importantes de José de Alencar? Então, José de Alencar, ele era preocupado, ele estava muito preocupado, tá, em mostrar um panorama do Brasil pós-independência. Então, na aula de romantismo, eu já tinha situado José de Alencar para vocês naquela primeira geração romântica, aquela geração chamada de indianista ou nacionalista. Tudo bem? Então, ele tinha a preocupação de engrandecer o nosso Brasil e mostrar a nossa nacionalidade. Nós já tínhamos também apontado algumas coisas importantes para o entendimento. A primeira coisa que eu coloquei para vocês era a ideia, né, como ele participa daquele romance chamado nacionalista indianista. Eu falei que era muito importante vocês não perderem aquela noção do que era o índio naquela época. Então, o índio, ele estava próximo a quem? Aquele herói medieval. Então, foi dado ao índio, tá, características para o engrandecer, para mostrar as suas virtudes, né, sob aquela teoria do bom selvagem de Rousseau. Tudo bem? Que o homem nasce bom e ele é corrompido somente se ele entrar em contato com a sociedade. Então, essa visão é importante. Mesmo da Índia, que foi colocada por José de Alencar, tá? Ela é colocada até como uma lenda. Então, ela é mostrada lá de uma maneira sempre elevando todas as suas características. Tudo bem? Então, tem aí uma intenção de fazer isso para enaltecer, engrandecer, né, o Brasil, certo? E representando tudo isso, nós temos Iracema. Então, eu coloquei aqui para você Iracema de 1865, tá? Vou resumir a obra para vocês. Então, eu coloquei o nome dos personagens principais, que é Martim, tá? Soares Moreno, deixa eu arrumar esse Martim aqui, né? Que depois no print não vai ficar bem definido. Muito bem. Que é o português, tá? Que ele vem para o Ceará, tudo bem? E ele vem assim na expedição mesmo de exploração. Lá, o que acontece, né? Ele conhece a Índia Iracema. Gente, a Iracema tem uma importância tão grande lá para essa região que existe a praia de Iracema em Fortaleza.
lá tem uma escultura que eu vou colocar aqui para vocês, né? Da Iracema, dessa Índia, então assim com essa ideia do arco, né? Dando poder a ela, tudo bem? Tanto que quando ela encontra o Martim lá no meio da floresta, tá no meio da mata, ela dá uma flechada nele, porque ela se assusta, tudo bem? E essa flechada acaba o machucando, faz com que ela então o leve, né, para ser cuidado lá na sua tribo. Aqui nós vamos ter sempre duas tribos, tá? A dos Pitiguaras, que Martim Moreno, ele tem amigos lá, ele tem uma certa familiaridade com a dos Pitiguaras, tá? Tanto que o melhor amigo dele é o Poti. E nós temos a tribo da Iracema, que é dos Tabajaras. E existe uma rivalidade muito grande entre essas duas tribos, tá? Então, quando é colocado esse primeiro contato, já vai mostrar uma rivalidade existente entre eles, até por separação dessas tribos, ok? Bom, o que acontece? A Iracema, ela é a que guarda, né, esse segredo, na verdade, desse licor de Tupã. E o que é esse licor, né? Esse licor, na verdade, ele é só ela conseguia produzir, né? E dar para os índios antes que eles fossem guerrear. Uma espécie de alucinógeno, então tornavam os índios naquele momento que eles precisavam mais fortes, com mais resistência, mais corajosos, tudo bem? Só que esse segredo desse licor tinha que ser sempre guardado por uma virgem. Então, a Iracema, por guardar esse segredo, né, pela tribo, ela deveria ser virgem até o final da sua vida, tudo bem? Não é o que acontece. Então, o que acontece aqui? Ela acaba, né, tendo um envolvimento com o Martim e ela, inclusive, ele tenta resistir, tá? E ela vai fazer com que ele a possua, justamente ela dá essa bebida para ele, então na hora que ele está mais fragilizado, e aí ele vai se render aos encantos da Iracema. Então vejam aí, né, a mulher fazendo alguma coisinha aí para conseguir esse amor. O que acontece? Logicamente aí ela vai engravidar, tudo bem? Ela vai ter que fugir, né, da sua tribo, ele leva, né, ela para a tribo, na verdade, dos Pitiguaras, para ser guardada lá. Ela perde esse poder, né, da fabricação dessa poção e ele, em um determinado momento, ele tem que viajar para participar de uma batalha e assim, gente, nesse momento ela enlouquece, tá? Ela começa, então, ela grávida lá, ela tem a sensação, ela tem a certeza que ele atrai, que ele tá com outra mulher, e de fato ele tinha outra mulher. Então, ela fica assim tem aí algo que a gente pode falar psicológico muito forte na Iracema. Então, ela começa, né, com todas aquelas preocupações, tudo bem? Quando ele volta, ela já estava extremamente debilitada, porque essa preocupação dela, essa falta que ela sentia, essa ausência do Martim ao seu lado, já debilitou ela com relação à saúde e tudo. E ele acaba ficando com um filho, nasce o filho chamado de Moacir, tá? Então, por que Moacir? Então, Moacir ele ficou como uma representação do primeiro brasileiro miscigenado em terras aqui brasileiras, né? Então a mistura do índio com o português, tá? Então ele representou essa miscigenação do nosso povo, tudo bem? E a Iracema ela morre, tá? Ela morre e o Moacir o Martim, desculpa, ficando com o filho, tudo bem? Então aqui é um romance que vai de fato provar essa nacionalidade. Por quê? Porque nós temos aqui uma Índia que ela está além
do que ela realmente é. Então ela é colocada num patamar, inclusive ela é sempre descrita, né, comparando-a a elementos da natureza, tudo bem? Sempre tem essa comparação para colocar a Iracema num patamar bem superior, certo? Já tinha comentado com vocês e acho importante voltar, Iracema, o nome do romance, é o anagrama da palavra América. O que é anagrama? Quando você mistura as letras, tá? Não deixa que sobre nenhuma, e forma uma outra palavra. Então você pode ver aqui, ó, América. Então, por isso que ele está classificado como nacionalista, formação da nacionalidade, né? Quando você está provando a nacionalidade brasileira. E mais do que isso, essa representação do filho como a miscigenação do nosso povo. Tudo bem? Ok? Bom, o segundo romance dele, extremamente importante, é o Senhora, tá? Que vai retratar algo diferente. Ele vai retratar a vida, tá, urbana da corte lá no Rio de Janeiro. Tudo bem? Então aqui já tem uma diferença, tá? Do retrato do Ceará, de ser nacionalista, aqui não. Aqui ele está retratando, então, novamente, a vida urbana na corte do Rio de Janeiro, ok? Naquele período. Aqui nós temos mais algo voltado para aquela do que a gente chama de pré-realista, né? Que tem uma crítica aqui social muito forte, muito marcada. E outra coisa que é interessante nesses romances e que eu vou falar com vocês, vai ter uma videoaula sobre isso, é da apresentação da mulher. Vocês percebem como a mulher começa a ser apresentada? Então nós temos a Iracema aqui no Senhora. Olha quem os personagens principais. São dois, né? A Aurélia Camargo e o Fernando Seixas, tá? Então de 1875, ó, 10 anos depois do Iracema. Olha que interessante, tá? Essa história é o seguinte. Então, ó, já tentem pensar, né, e formando aí o papel da mulher nessa prosa romântica que depois se firma na prosa realista. Aqui nós temos a Aurélia, que ela era namorada do Fernando, tá? E eles sempre foram de uma condição social bem simples, tudo bem? E por isso o Fernando larga a Aurélia. Ele acaba largando, né? Porque ele queria ter uma posição social boa, tal. Ele larga o amor da vida dele para ter um casamento aí por interesse, tudo bem? O que acontece? Tem uma reviravolta aí. A Aurélia, ela recebe uma herança e ela fica rica. E aí ela tenta a todo custo, né? Na verdade, e resolver esse problema que ela tem íntimo com o Fernando, porque ela não se conforma de ter sido largada por esse motivo, tá? E olha o nome dos capítulos que eu coloquei para vocês. Percebam essa relação comercial, tá vendo? Que mesmo o Fernando teve com relação a ela agora recebendo uma herança. Olha o nome: O Preço, Quitação, Posse e Resgate. Tudo bem? Bom, ela recebe a herança, fica rica e fala: eu vou lá e vou fazer com que ele sinta tudo que eu senti. Bom, ela oferece casamento para o Fernando, oferece um bom dinheiro e ele não sabe que ela não se mostra, né? Então ele fica assim como uma pessoa, uma mulher rica que está oferecendo um bom dinheiro para que ele fique com ela. Ele aceita. E aí, né, ele fazia tudo por dinheiro. Quando ele vai ao encontro dessa mulher, ele vê que era a Aurélia, né? Então ele já tem aquele baque. Aí a Aurélia falou: agora eu vou te humilhar, tá? E humilha demais o Fernando, tá? Essas humilhações vão fazendo com que o Fernando, com que ele se submeta de fato a tudo isso, porque, gente, é um romance, tá? Tá na época do romantismo, daquele sentimentalismo, ele gosta dela.
ele gosta e aí ele quer, ele se submete às humilhações para que de fato ela a perdoe e ele fala, ó, eu tô pagando por aquilo que eu fiz de errado no meu passado. E o que acontece? Os dois terminam juntos. Ela o perdoa e os dois ficam juntos, tá? Então aí já tem uns elementos importantes sobre o papel da mulher que a gente vai estudar posteriormente numa próxima videoaula. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá? Vou dar um tempinho para vocês darem um print e um beijo bem grande para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!